Esse vídeo é a última parte sobre perrengues e aventuras. Bem-vindas! Floresta com facão, assim, abrindo caminho. Sincronicidade da universo. 10 horas de coletivo, 6 horas de táxi, 12 horas de carro. Aquela chuva da Amazônia quebrou o motor e ficou lá, ficou no rio. Tem peixes grandes, tem peixinhos pequenos. A gente brincando, caindo com essa chuva. A terceira história aconteceu em Acre, que na verdade também foi uma viagem, né? Todas as minhas histórias são meio viagens assim. Eu, uma amiga russa, a Cristina, e mais umas pessoas lá de vários lados do mundo. Foram acho que 5 ou 6 pessoas total. E a gente estava em Pisac e assim, pela sincronicidade da universo, eu tive que sair na data exata por causa do visto, né? E eles estavam indo para Acre, para uma aldeia indígena. Aí eu decidi ir também juntar com eles, porque queria conhecer uma aldeia também. Aí de Pisac, Peru, perto do Cusco, a gente fez um caminho muito longo. Foi muito... Eu até escrevi aqui, ó. 10 horas de coletivo, 6 horas de táxi, 12 horas de carro e 6 horas de barco. Total, 35 horas de viagem para chegar até a aldeia. A gente cruzou fronteira e caminho, na verdade, 12 horas de carro. Não é só 12 horas de carro pelo asfalto, não. É tipo, carro tremendo, assim, muitos buracos na estrada de chão, muito foda, muito foda. Eu nem consegui dormir direito, comparado com a história que eu acabei de contar. E essa viagem foi mais perrengue mesmo. Aí chegamos e passamos uns dias lá. Na verdade, tinha muitas coisas acontecendo lá. Na verdade, a impressão total é como eles têm um jeito de viver tão diferente, de pensar, de falar. Eles têm sua própria língua, né? Era uma aldeia de Nokiquin, Cretukina. E eles não são tão comuns para visitar, vamos dizer assim. E essa aldeia mais rude, mais afastada, eles não estão acostumados com gringos, né? Mas foi bem divertido porque viver isso, ver a cultura deles, ver a dia a dia deles, rotina e tal, foi bem legal. E uma coisa que a gente fez lá, muito impressionante, que a gente foi pescar. Pescar não é assim, né? Pescar é um outro jeito deles. E como eles fazem? Disclaimer, eu sou vegetariana, né? Eu sou vegetariana, mas isso foi uma experiência que não podia não viver, porque foi muito bom. E tive outras pessoas vegetarianas lá também. Foi uma exceção de regra. Eles pegaram uma planta que cresce na floresta, uma planta específica, que eu não lembro o nome, vou tentar procurar escrever aqui. Pega muita essa planta, assim, e a gente senta num barco e vai pelo rio, depois para o barco, vai caminhando pela floresta, não sei, acho que a gente caminhou pelo menos 1 hora para a floresta com facão, assim, abrindo o caminho, chega uma parte do rio. Lá na beira do rio, eles cavam um buraco e com um pau de madeira, uma meia hora, você bate essa planta, bate, e ela tem um cheiro muito forte. Depois de bater meia hora assim, você pega essa planta e coloca no rio. Passam uns minutos e essa planta começa a agir, né? O que acontece? Ela, como me explicaram, né? Essa planta, ela meio que tira oxigênio da água. E os peixes, eles ficam meio tontos assim, aí eles precisam de ar, eles saem para fora. E você só pega ela assim, da água, do rio mesmo. Ou tem peixes grandes, tem peixinhos pequenos. Você pega eles, coloca num balde e eles ainda estão vivos. Foram uns 20 pessoas, eu acho. E muita gente, muita criança pequena, um menino, não sei, de 4 anos, umas meninas, adolescentes. A gente, todo mundo descendo pelo rio. Pegando os peixes, foi muito divertido, na verdade. Eu lembro uma menininha assim,
Ela não sabe falar português, né? Uma coisa única desse povo que eles não ensinam português para as crianças. Só, pelo que eu lembro, só quando chega a 18 anos. Então ele não falava, a gente se comunicava com os gestos. Foi muito legal ela conectar com ela, assim, que a gente pescava juntas. Aí depois, quando chega no final do rio, chegamos até o barco, já preparando para ir para a aldeia. Nesse momento, começou a chover muito forte. Aquela chuva da Amazônia, sabe? Começamos a andar, eram 2 ou 3 barcos, lanchas. E no meio do caminho, não sei o que aconteceu, quebrou o motor e ficou lá, ficou no rio. O motor ficou no rio, chuva forte. Os meninos, né, da aldeia, eles foram procurar esse motor no rio, voltaram. E nesse momento a gente começou a tomar banho de chuva do rio e saímos da lancha e o rio era bem raso, assim, até aqui, ó. Foi muito divertido porque conseguimos entrar no rio, tomar banho. Aí esse menininho de 4 anos também tomou banho com a gente brincando, caindo com essa chuva. Nossa, foi uma das memórias mais lindas da minha viagem. Foi muito alegre e rindo. Uau, muito lindo mesmo. Depois, né, a galera voltou com o motor, a gente voltou pro barco, pra lancha e voltamos para casa, né? Mulheres da aldeia prepararam esse peixe para jantar. Eu comi um pouquinho só para experimentar. Foi uma ótima experiência. E para terminar, eu gostaria de dizer assim: se você se joga com coragem numas aventuras dessas e conseguir se adaptar, não reclama, mas ama e dá seu melhor, tenha certeza que elas podem te transformar de uma maneira muito poderosa. Não precisa ter medo, só seja aberto, consiga se adaptar para as coisas desconfortáveis e reagir rápido. E confiando nisso, na sua intuição, as coisas maravilhosas acontecem. Eu te prometo que você vai gostar. Mas cuidado com raios na montanha, tá bom? Por favor, se cuida e até mais.